vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Provérbio 15:24 diz assim: o caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato? Quem é sensato? Para que ele não desça ao Seol, ou à sepultura. Entendeu? Então o caminho da vida conduz a gente para o alto. É o que está dizendo, ou para cima, né? É o que está dizendo o provérbio. Para que a gente não desça ao Seol. É claro que isso é um nome figurativo, né? Para mim, isso tem muito mais a ver com algo superior e algo inferior do que um local exato, em cima e embaixo. Porque senão ia haverá uma confusão. Aqui no Brasil, para cima, e lá do outro lado do globo, os japoneses estão de cabeça para baixo. Para cima deles é para baixo mesmo. Aí vai virar uma confusão. Não, mas isso não é literal, é figurativo, algo muito superior, que é o que Deus tem preparado para nós. Nem olho viu, ninguém ouviu o que Deus tem para nós. É algo inferior, que é o que ninguém quer ir. Ninguém quer retroceder para algo inferior. Então, eu até saiu seitas, e evangélicos, são muitos evangélicos antigamente, eles entendiam isso: o inferno lá embaixo, o céu lá em cima. Entendeu? Tanto é que eles ainda falam assim: sabe por que a terra, que existe o núcleo da terra, né? Que é quente, lá derrete até pedra, aí onde os vulcões depois tem erupção, porque o núcleo da terra é muito quente. Então lá é o inferno. Lá é o inferno. E eu acredito que tem muitas pessoas que ainda pensam assim, mas não é que o inferno é embaixo e o céu em cima. Não é um local. É que eles falam, isso aqui é figurativo. Deus falou, é como o Tiago explicou muito bem também. Isso é assim, ele quis dizer uma coisa. Exato. Na nossa vida, tá subindo, tá bom, né? E às vezes a gente, inconscientemente, a gente tem essa ideia que céu em cima, inferno embaixo, como local. E meu filho, eu fui viajar anos atrás, fui viajar para Manaus, uma viagem que Deus preparou missionária pra gente. Aí eu fui viajar e lá a gente foi de avião, claro, né, pela distância. Aí meu filho, quando tava lá em cima naquele tapete de nuvens, tudo bonito, meu filho preocupado, olhando a janela assim, procurando algo. Aí eu, hoje filho, o que você tá procurando? Aí ele, é que eu ainda não vi Jesus, porque o tempo todo ensinaram para ele: Jesus está em cima, está no céu, Jesus está ali. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas pequenas crenças, que parecem ser muito pequenas, mas é algo inconscientemente que sai em nós, às vezes, lá da infância, e a gente carrega até a fase adulta. E se está incorreto, se não condiz com a Bíblia, a gente tem que corrigir. Justamente. Até que lá no começo, bem lá atrás, alguém inteligente falou assim: olha, você separar, ó, primeiro céu é isso que nós estamos vendo, o segundo céu é o universo, o terceiro céu. Você foi separando algumas coisas assim, né? E depois tem o céu onde está Deus. Então ele separado de uma forma que eles conseguiram encontrar. E isso daí, aí ficou o quê? Para muitas pessoas hoje que já tem hoje tem uma tecnologia monstra, né? Que a gente sabe que o que eles falaram foi lá no começo, que entendia, mas a gente sabe que hoje não é isso. Mas serviu, foi legal. Só que aí o pessoal acha que hoje ainda persiste que isso é a realidade. O céu tá lá, então eu vou subir. Tanto é que o pessoal lá de Babel, quando eles construíram aquela torre, eles falaram: eu vou chegar lá no céu, eu vou lá em Deus. Eles pensavam: se eu passar dessa nuvem, eu chego onde está Deus. Ignorância, né? Mas deles lá dá para entender, mas nós hoje não. Hoje a gente não tem existe como. Galáxia aí, irmão, então isso daí caiu por terra, a gente sabe que não existe isso. Se eu vou subir, eu vou chegar em Deus? Não é assim. Até porque assim, vamos dizer assim, o céu, é como você falou, né? O céu não é um lugar específico, né? Tanto é que muitas pessoas, acho que tem pessoas que existem hoje que pensam que o reino de Deus
É assim, eu vou morrer e vou ver no reino de Deus lá no céu. E não é isso. Nós já estudamos, a gente tem aí um vídeo, eu acho que nós sempre fizemos 3 ou 4 vezes, eu sei, sobre o reino de Deus, o reino dos céus, que explica essas coisas aí, que, né, você viver o reino dos céus não é você ir para um lugar, não, é aqui onde está. Então, essa coisa de eu subo, eu vou para Deus, eu desço, eu vou para o inferno, não tá certo. Não. Até porque isso aí nós estamos falando sobre a palavra Seol. Em Deuteronômio 32, 22 pois um fogo foi aceso pela minha ira, Deus está falando, né? Fogo que queimará até as profundezas do Seol. Acho que decepcionou um monte de gente que acha que Deus não é. Se é Deus, a ira dele vai queimar eternamente. E agora? Como fica esse negócio, né? Então aqui, é claro que nós estamos falando para mostrar a palavra Seol no Antigo Testamento, que é inferno, sepultura, lugar de morte e tal. Mas a gente pega um trecho onde está falando isso, que Deus vai acender, né? Deixa eu voltar aqui para mim não falar errado. Um fogo que foi aceso pela minha ira. Entendeu? Essa é uma coisa que muita gente, eu posso falar por mim, porque eu relutei muito nessa coisa de ira de Deus. A ira de Deus. Então assim, o dia da ira de Deus, o dia do furor de Deus, eu achava muito pesado. De compreender. E não dava, não entrava. Aí você vai estudando a Bíblia, você vê que lá em Deuteronômio, no começo, vamos dizer assim, né, da Bíblia, já está falando sobre a ira de Deus, né? Então aí você começa a entender que realmente existe a ira de Deus. Sim. Mas a ira de Deus não é... Irmãos, nós temos também no nosso canal um devocional que eu fiz acerca de a ira de Deus, que onde eu coloco se a ira de Deus é boa. Então a ira de Deus é boa. Você fica olhando, como que a ira de Deus é boa? Né? Mas você dando explicação, você vê que não, a ira de Deus não é a mesma ira nossa. Entendeu? Como o nosso amor não é o mesmo de Deus. A gente pode amar, mas a gente nunca vai amar que nem Deus. E a ira de Deus nunca vai ser... Porque tudo de Deus, tudo que sai de Deus parte para o lado bom. Sim. Uma coisa justa, uma coisa correta. Entendeu? E ele faz por amor. Com certeza. Vou até dar deixar uma pinceladinha aqui, sobre um assunto que nós falávamos assim, sobre assim, por exemplo, quando uma pessoa estupa uma criança, essa pessoa é jogada no inferno, a ira de Deus acendeu na vida dele. Mas ela foi feita por quê? Por amor. Como por amor? Por amor a essa pessoa que foi estuprada, pela essa família que foi estuprada. Ele está sendo justo, está fazendo porque ele decidiu fazer dessa maneira, estrupar uma criança. Isso é decisão dele. E quando a gente tem a nossa decisão, a gente vai arcar com os riscos. Com as consequências da mesma. Justamente. Então, assim, se eu quero pegar meu carro e sair a 200 por hora, 300 por hora, eu tenho um risco de bater, morrer, matar pessoas. Eu sei que tem. Pode ser que eu vou, não acontece nada disso, mas eu vou arcar com um risco. Entendeu? E aí, estrupou uma pessoa, Deus mandou ele para o inferno, foi risco dele, então assim, Deus está sendo justo com ele e ao mesmo tempo está amando demais essa criança, amando essa família, porque a gente sabe que uma criança estrupada acaba com a vida dela, acaba com a vida dos familiares, entendeu? Então, a ira de Deus é boa. Perfeito. Então, aqui, a gente até coloca assim que às vezes a gente quando ira, que a gente que tem Deus, às vezes a ira em nós ajuda em algumas coisas assim, para a gente despertar, certo? Alguma coisa que é muito tímido em nós, e quando a gente se vê irado, a gente tem coragem de fazer algumas coisas, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Se você procurar no canal, lá, Cristo é o Caminho, você vai encontrar e vai ser isso. Amém. Entendeu? Então, é isso aqui, essa palavra está falando Seol, inferno. A última aqui, Gênesis 37, 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolar, mas ele, Jacó, ele está falando de Jacó, mas ele, Jacó, recusou ser consolado, dizendo: não chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. A sepultura que está falando é Seol, a palavra Seol. Então a gente está entendendo aqui que palavras como essas aqui são tratadas, aparece. Então não fica só no que a gente está falando. Por isso que eu estou falando até muito rápido, eu não estou nem abrindo, estou por uma coisa que eu já marquei aqui. Aí eu ia falar também alguma coisa de Osé, mas o
foi justamente o que o Tiago leu, sobre a gente ser redimido do poder do céu. Sim, na minha tradução aqui tá poder do inferno. A do pastor, a Bíblia dele é poder da sepultura. E é inferno mesmo jeito. Eu tenho uma que é sepultura. Eu tenho uma que é sepultura. Tudo é Seol. Ou seja, esse Seol, eles são no hebraico, tá bom? Aí nós temos uma sobre Hades, já tá um pouco avançado. Eu não vou falar tudo que eu marquei aqui, senão vai demorar muito. Mas aqui, ó, Hades é o mesmo significado do Seol, só que Hades é em grego e Seol em hebraico. Vou ler uma que tá assim, ó. Mateus 11:23 diz assim: E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. É assim que o original está escrito, né? Você vai descer até o Hades. Mas a sua tradução pode ser que nós falamos, até o inferno, até a sepultura, entendeu? Não precisa nem explicar muito aqui, porque, como já falou lá do Seol. Sim. Outra aqui, ó, Mateus 16:18, e tudo isso a gente está gravando aqui em cima, para você gravar, você tem uma relação de versículo aí depois você estudar. Perfeito. Mateus 16:18 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, entendeu? Não poderão vencê-la. Quer dizer, quando Deus instituiu a igreja, nesse momento Jesus estava instituindo a igreja, entendeu? Aí a igreja, ele fala isso para Pedro. Bom, quer falar alguma coisa para não ficar só falando? Não, continua, pastor, senão nós perdemos o sentido aí. Não. Como eu fiz direção, se você quiser comentar alguma coisa, senão eu vou ficar só eu falando, fala alguma coisa assim. Tá bom. Ó, já que o pastor insiste, os irmãos, se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, pergunte ou para algum irmão, ou comente no vídeo, ou de alguma forma fale conosco no WhatsApp do pastor ou num grupo. Inclusive eu queria agradecer porque tem umas pessoas que estão escrevendo. Sério? Tem umas pessoas que estão escrevendo. Só que assim, as pessoas estão escrevendo, mas elas não estão perguntando, elas estão assim, tipo, elogiando. Aí eu só coloco um like neles e coloco um coraçãozinho lá, porque eles só estão elogiando. Então, agradeço a essas pessoas que estão nos reconhecendo o nosso trabalho, né? Muito bom mesmo. Mas você também pode fazer pergunta e a gente aí escreve lá a resposta, entendeu? Aí fica lá registrado, né? Vai registrado para quem outras pessoas quiserem. Próximo, que às vezes você pensa, mas essa dúvida só eu tenho, né? Não. Talvez a gente não exemplificou ela aqui, não ficou tão claro para você, mas da mesma forma um monte de gente tem a mesma questão. Então perguntar pode ser até uma forma de você pregar, de cooperar com o serviço de Deus. Ou talvez você tenha uma pergunta e você fala, acho que Deus já me deu a resposta, que Deus revela. Na minha mente eu acho que eu discerni, que eu entendi isso aí. Mas os irmãos não falou. Aí talvez pergunta essa dúvida ou comenta a resposta mesmo, porque às vezes essa dúvida que a gente não falou no vídeo, um outro irmão talvez esteja com essa dúvida posteriormente a você, e talvez ele não conseguiu discernir a resposta ainda com Deus, diretamente com Deus. E você vai ter um canal do Senhor para aquela pessoa. E assim, se você tiver uma posição, um entendimento diferente do nosso, sim, você pode colocar. Com certeza. Desde que seja tudo com muita educação, né, meu? Porque assim, a gente está aqui educando com educação, respeitando vocês, falando aquilo que a gente entende, a linha que a gente entende é essa. Se você entende diferente, você pode colocar lá que não tem problema, a gente não vai apagar, a gente não vai rebater. De forma alguma. Você pode colocar, porque é o seu entendimento, amém, não tem problema nenhum. O nosso intuito não é ficar discutindo com ninguém. A gente quer pregar o evangelho de acordo com o que a gente entende. Entendeu? Às vezes até nós, eu e o Tiago, às vezes a gente está falando alguma coisa, eu estou passando alguma coisa, ele fala assim, eu entendo, e ele passa o dele, e não tem problema nenhum, não, porque se é isso que a gente entende, a gente não vai pregar o que os outros entendem. Né? Perfeito. Então, a gente tem só que tomar cuidado com isso, porque lá na frente, o apóstolo Paulo vai mencionar que nós temos que sempre estar dispostos a renovar o nosso entendimento. Às vezes a gente aprendeu a vida toda algo de certa forma e a gente tem que renovar. E muita coisa a gente entende, na verdade, é uma teoria.
E a gente precisa renovar as teorias ou substituir às vezes. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas não deixe de expor, se for teoria, se for o que você acha. Nossa, eu aprendi desde a infância assim e assim. Comente. Deus vai tratar do seu coração. Se é isso mesmo, se não é. É interessante a gente entender que assim, existe uma forma de estudar a palavra de Deus que chama exegese. Ela faz você, assim, você procurar o porquê que aquilo foi escrito, o que ele está falando. Porque assim, irmãos, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa até não gostou, ficou brava comigo, falando que a Bíblia é interpretativa. Ela não é interpretativa, não. A Bíblia está dizendo uma coisa só. Quem escreveu, ele está mandando uma mensagem para nós. O que acontece é que às vezes a gente entende errado e aí isso aí vira doutrina, vira lei para a gente. E a gente sai pregando para todo mundo. Não, mas o que está falando é aquilo, é uma coisa só. Ele não escreveu 10 mil coisas para as pessoas, não. Foi uma coisa só. Então a gente precisa entender essa coisa. É por isso que eu estou falando aqui, ó. Eu vou falar sobre esse Geena aqui. O Geena, ele era era nas redondezas de Jerusalém. Já aproveitamos, já passa. A Geena, que é um outro nome também dado para inferno, que é assim, esse daqui na realidade é o que fala só quando estiver falando assim, lago de fogo ardente, tá falando desse Geena que é aí no grego. Então esse Geena, o que é? Esse Geena era um lugar que antigamente, lá na época desde lá da época dos profetas lá antigos, tinha um deus chamado Moloque, e ele existia uma estátua, né, que ela ficava com fogo queimando direto dentro dela. E o que o pessoal fazia? Qual que era a adoração ao deus Moloque? Por isso que a gente não gosta muito de chamar as crianças de moleque, né? Ô moleque, porque a palavra Moloque, traduzindo por nossa língua aqui, é moleque. Então assim, Moloque é um deus pagão, lá desde a época lá de Moisés. De Moisés não, desculpa. De Moisés, da época de Moisés. E o pessoal, a adoração a ele era isso. O pessoal pegava uma criança, tipo assim, a minha criança mais nova que eu tenho, eu pegava e jogava na boca lá dessa estátua do deus Moloque, e isso eu estava adorando o deus Moloque. E assim, depois esses corpos aí, fica, né, sobe até aquela sobra depois aqui. Aí que o pessoal pegava e jogava num lugar chamado, esse nome aqui, Geena. Quando chegou na época de Cristo, quando o pessoal morria lá, os romanos matavam o pessoal crucificado, o que eles faziam? Eles pegavam esses corpos, tiravam lá da cruz e jogavam onde? Nesse lugar. Então é um lugar o quê? Um lugar que, assim, morreu, acabou. Não é o que a gente falou. Morreu, acabou. Então esses corpos são jogados nesse lugar. E nesse lugar, porque também é jogado lixo, sabe que o lixo fica soltando aquele como chama? Aquele gás, né? E aí que eles faziam? Eles colocavam fogo e esse gás ficava queimando permanentemente, sem parar, eternamente, entendeu? E essas pessoas acabavam sendo queimadas, porque o fogo ia queimando também o lixo e os corpos iam tudo sendo queimados, entendeu? Então aí eles deram esse lugar de lago de fogo ardente. Ele chama lago, apesar que não é água, né? Mas também o lago de fogo ardente também não está falando de água, né? É uma coisa onde vai cair alguém e vai ser queimado eternamente. Então quando eles olhavam para aquilo, é o Geena. Então quando eles traduzem o grego, quando vem traduzir essa lago de fogo ardente, é esse Geena. Então ali para eles é um lugar que eles tiraram. Então é isso. A gente entende que tem gente que fala assim, não, o inferno não existe, era aquilo. Mas só que aquilo era um lugar que acontecia lá, que eles têm esse nome que quando a gente futuramente ou eternamente vai acontecer em um lugar que vai ser igual àquele lá, entendeu? Então é bom a gente entender o porquê os nomes. A Bíblia, ela foi escrita, as pessoas constantemente elas usavam objetos ou coisas que as pessoas, a cultura em volta estava acostumada, para elas poderem compreender. Então a gente tem que entender o que a cultura entendia quando lia isso. E ela, por exemplo, inferno, quando citava-se Seol, citava Geena, para os gregos era algo muito claro. Eles entendiam, nossa, terrível. Então o que tem que ficar claro para nós é isso. Nossa, terrível, não quero ir para lá. A gente tem que compreender dessa mesma forma que eles. Quando a gente pega lá...
quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, Sim. Paulo estava na cadeia e existiam os soldados lá que ficavam ali vigiando ele. Aqueles soldados, eles ficavam parados e ele começava a olhar. Ele olhando para o soldado, cada vestimenta dele, Ele começou ele a colocou um nome, né? Ele colocou o nome, a espada dar a vida, espada da palavra, né? Que é a a palavra, palavra da entendeu? vida, a espada. Então, o escudo da fé. E ele começou a olhar e começou a escrever. Você entendeu? Mas ele olhando para alguma coisa, ele escreveu. Então não adianta eu pegar mudar isso. Sim. É aquilo que ele escreveu, é aquilo lá mesmo. Se mudar o negócio, aí vai dar ruim. Né? Ora, a língua é fogo. E é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Aqui está dizendo inferno, mas na tradução está esse Original. Geena, entendeu? Então quer dizer, a língua ela mata. Você vê que Sim. eu falo, a língua mata. Não é que a língua você dá uma linguada na pessoa, né? É pequenininho, mas mata como? Mata através de... É claro que quem tem a vida santificada, obedece às leis de Deus, é claro que você nem esquece, não tem nada a ver com isso. Não é que eu vou falar assim, toda a língua, não, é quem não tem Deus, quem fala da vida dos outros, quem fica fuxicando, sabe? Aquelas pessoas que juntam as pessoas para poder falar da vida dos outros, é isso que quer dizer que a língua mata. Ele está falando que aqui ela é um inferno. O Tiago está sendo bem taxativo. Ele tá falando, a pessoa que tem uma língua dessa natureza, a língua dela é como se fosse um inferno, que é esse inferno aqui, esse Sheena, que é um inferno que tem um fogo que nunca se apaga. Você entendeu? Então, na tradução que eu li aqui, inferno, na minha tradução, se você for escrito no original, está escrito Sheena, entendeu? É isso daí. Para dizer que vai entender que existe o que a gente está falando. Perfeito. Continua as palavras. E você que tá gostando aí do que ele tá falando, dá um like, né, moço? Com certeza. Ajuda bastante. Eu quero agradecer aos irmãos, porque nós começamos um trabalho, a gente tá com uma cara diferente, né, no nosso canal. A gente colocou lá o nosso logo, já tem o logo lá, Cristo é o Caminho, que é aquela cruz com João 14, que passa 6, né? Aí então, ali é o nosso logo, então a gente está colocando, a gente está escrevendo, nós modificamos algumas coisas. E a gente tem sempre pedido e tal, e a gente está vendo que as pessoas estão, além de estar dando like, também está se inscrevendo. Entendeu? A última vez que eu vi, a gente está com 125 inscritos no nosso canal. A gente ficou com 95, não, ficamos, ó, tempo. Eu olhava ali e não subia um inscrito. Aqui tá me dando desespero, irmão. Isso está sendo libertador para mim. Porque nós já vamos até um ano e meio. Eu lembro que o pastor comentou 100, não tem muito tempo não. Aí, ó. Não, 100 foi a semana passada. Foi? Nós chegamos a 100 a semana passada. Agora, esse final de semana eu olhei no domingo, tá 125. Muito bom. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês que estão se inscrevendo e que vocês acompanhem a gente aí, que nos ajuda, e é isso aí. A gente tem se esforçado, né? E, irmão, tudo dá trabalho para ser feito, né? Tudo dá trabalho. Então a gente tem se esforçado, tem esse trabalho, mas a gente está feito com muito amor, para que você possa aprender uma palavra muito boa, que você possa, sabe, tirar essas ilusões, que nem o Tiago falou assim, que a gente às vezes tem coisa que é lá da antiguidade, daí a gente está trazendo hoje, e hoje a gente está vendo através dos estudos, a gente está vendo que não é isso. Os historiadores, né? Tem muita pessoa boa aí nos ensinando. Então fica fácil para a gente fazer o que tem que ser mesmo. Tá bom? Agora nós vamos no Tártaro. Tártaro, que nós falamos que é reserva dos anjos caídos, né? Que nós já até explicamos isso aí, né? Que os gregos estudando, eles colocaram assim, que num lugar mais profundo no inferno, porque apesar de ser meio difícil de explicar, né? É meio difícil de explicar isso. Um lugar mais... Porque assim, que nem o Thiago estava falando antes da gente gravar, ele falou, eu vejo como se fosse uma sala, um quarto, uma cozinha, é uma casa repartida por cômodos, mas o inferno, a gente entende, não é isso. Né? Não dá nem pra gente entender o que é o inferno. Né? Sim. A gente sabe que é um lugar de tormento. Terrível.
Não quero nem conhecer, Ah, deixa não eu vou. Deixa quieto, isso é uma coisa que não. Se a Bíblia não deixa claro como é que funcionam lá os compartimentos, é porque não é pra gente querer conhecer. Não precisa. O que tá aqui já Você só sabe que é um lugar tá de tormento. suficiente. A gente tem lá a parábola, né, do rico de Lázaro, né, que isso daí deixa lá bem claro, que quando ele chega, Lázaro quando morre, ele vai para o seio de Abraão, que representa Deus, né, ele era o patriarca, né, todo mundo lá. Quando Jesus está contando essa história que ele fala de Abraão, todo mundo já, entendemos, está no colo de Abraão, porque ele sabe que é o maioral lá, assim, no meio dos judeus. Então ele colocou Abraão que está tipificando Deus. Então tá lá o cara num lugar de repouso, entendeu? E o outro num lugar de tormento. Que ele pede para que Deus tenha misericórdia, que Lázaro more pelo menos na ponta da língua dele. Então você vê que o tormento lá é muito grande. É isso que Deus quer demonstrar para nós. Não precisa mostrar mais que isso. Deus falou que ter fé é isso, né? Você acredita. Deus falou, tá falado. Aqui é um lugar de distância para mim. Porque se eu falar para você, você nunca viu o que é veneno, né? Você nunca viu o que é veneno. Ácido, você não conhece. Mas eu vou falar para você, não toma porque você vai morrer. Se você quiser pagar para ver, você vai tomar um copo de ácido. Vai um furo na tua barriga. Então, se Deus falou, irmão, Já é. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele falou que é um lugar de tormento, é um lugar de tormento. Tá? Se as pessoas estão falando que não existe, deixa eles falar o que eles quiserem. Cada um acredita no que quer. Mas eu não quero pagar para isso, não. 2 Pedro 2,4 diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, que em português na minha está inferno. É isso. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para prendendo-os. Tá? Prendendo-os em abismo tenebroso. Isso. Aí é por isso que os gregos estudando, tá, tem essa tradução, eles entendem que é um lugar mais profundo, um abismo. Tá? Que abismo é um lugar muito mais fundo do que a gente falar num buraco, né? Uma sepultura. Sim. Então por isso que entende que é um lugar no inferno, que a gente não quer conhecer, nós já revelamos aqui, deixa quieto, mas que está lá aprendendo. E assim, quando as pessoas falam assim, mas o diabo está preso, o que é? Ele está trancado? Não é isso. Não é isso. Eles estão em um lugar que eles não têm ordem de sair. Entendeu? E apesar de o diabo ser o diabo e os demônios ser o demônio, a palavra de Deus para eles é a palavra de Deus. E sim, se ele estiver num lugar, é que nem você pegar você pega um burrico, um cavalo, você pega a corda dele e só enrola você não amassa, você enrola num pau e deixa lá, ele fica paradinho lá. Por quê? Porque ele entende que ele está amarrado, não é assim? E ele não sai do lugar. Então é mais ou menos isso. É como se Deus falasse, fica aí, você não tem permissão de sair, eles vão ficar. Então quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre o milênio que ele vai ser solto, é Deus que vai falar, agora você pode sair. Entendeu? Então não é porque ele escapou do inferno, não, é que Deus falou, agora pode sair para cumprir o que tem que ser cumprido. Entendeu? Então até o agir do diabo, irmãos, o agir do diabo é dentro daquilo que Deus fala. Predetermina. Que as pessoas falam assim, Deus é uma palavra que você fala, Deus está permitindo, não, irmão, Deus dá ordem. E o diabo faz o que Deus dá ordem. Exato. Perfeito. Eu sei que muitas pessoas vão ficar, que isso? Então quando o diabo faz o mal, Deus deu ordem? Não, Deus dá ordem. A história de Jó é muito nítida, né? O diabo ele fala assim, vai lá e faça isso, isso e isso. E ele faz, depois volta de novo, agora você vai e faz isso. E ele vai, e assim, você vê o diabo sendo mandado por Deus. Entendeu? Tanto é que tem até o livro, eu não lembro quem é o autor, mas uma vez eu até comentei quem era o autor, mas agora eu esqueci que ele escreveu um livro sobre o diabo de Deus. E tem muita gente que fala, nossa, como o diabo de Deus? Misericórdia, que o Santo de Deus tem poder? Não, o diabo de Deus. Todos nós, criaturas de Deus, entende-se isso, inclusive o diabo, né? Que antes tinha um nome conhecido como Lúcifer, hoje conhecido como diabo, entendeu? Mas é o diabo de Deus. Então assim, o diabo, quando chegar no tempo que ele for solto, aí Deus vai falar, pode sair, ele vai sair, aí ele vai querer levar até os escolhidos de Deus, os santos.
Enganaria só os eleitos. Aí você fala assim, puxa vida, mas antigamente lá o diabo não aparecia na terra. Isso, exatamente. Antigamente ele aparecia na terra. Até Cristo vir na terra. Quando Cristo veio, ele morreu, foi até o inferno e agora mudou a história do diabo. Ele já não anda na terra como ele andava antes. Porque se você não percebeu ainda, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado por quem? Pelo próprio diabo. E agora não. Agora já não tem esse agir do diabo, porque agora acabou. Está preso. Jesus morreu e ganhou a chave. Você já viu falar isso, né? A chave do inferno. Eu tenho a chave da vida e da morte, que está lá em Apocalipse. É isso. Ele conquistou essa chave. Apesar que parece que Jesus, né, precisou lá pedir pelo amor de Deus pro diabo dar, mas não é isso, não. Não foi. Não é isso. Mas é só para a gente entender mais ou menos a história. Jesus, a partir da morte, agora ele acabou com aquele agir que tinha o diabo, e agora o agir do diabo é preso. Ele tem os anjos ainda para fazer um estrago, né? Sim, infelizmente, mas já não vai como o diabo era antes. Então é isso daí. E em Pedro, 2 Pedro 2, continuando até o que o Tiago leu, de 5 a 10, ele cita assim que o juízo de Deus contra o mundo foi o dilúvio, poupando somente Noé e sua família. E cita também o juízo contra Sodoma e Gomorra, poupando só Ló e suas filhas, né? Deus sabe poupar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, né, irmãos? Então, quando você vê que você está num momento, por exemplo, assim, tá aí a Covid, misericórdia, como Deus permite isso? Veio aí, de repente, agora tá a dengue, né? Meu Deus, como Deus faz isso? Aí a gente vê também, quando tem aí um terremoto, lá no Rio Grande do Sul, caiu água, morreu um monte de gente. Irmão, mas mesmo sofrendo dentro dessas calamidades, Deus tem nos poupado. E eu entendo isso, que aqueles que Deus levou para melhor, não é? Exato. Levou para melhor, porque com certeza. Eu passei por esse momento, eu tive Covid, graças a Deus não deu nada, quase todos nós aqui tivemos, mas aqueles que Deus levou, que são dele, eles foram para melhor. Agora, aqueles que não é dele, foram para pior. Você entendeu, irmão? Então, às vezes a pessoa vai assim, olha, eu conversando com uma pessoa, vira e mexe, aparecem essas pessoas do meu lado. A pessoa falando assim, olha, bateu o carro lá, a pessoa não morreu porque ela é de Deus. Eu falei assim, tá, então bateu o carro, não morreu porque ela é de Deus. Então, nunca alguém de Deus vai morrer numa batida de carro. A pessoa, não, você não está entendendo aqui como ela é de Deus, Deus... Não, irmão, então e aquelas que morreram em acidente? Não é de Deus. Não é. Caiu o avião lá, morreu 200 pessoas. Tem as de Deus e as de não de Deus. Então é isso. Então a gente também tem que tratar esses negócios dessas coisas antiguinhas, tá? É isso aí. Deus faz o que Ele quiser e assim, se Ele me preservou hoje de uma morte é porque tem ainda coisa para ser feito. Eu tenho coisas para fazer para Ele, para o reino de Deus. Entendeu? É isso que eu tenho que entender. Então já que eu não morri, então eu vou trabalhar mais e mais, porque uma hora eu vou morrer. Entendeu? Isso é fato, né? Comentou sobre calamidades dessa terra, que é a Covid, doenças, acidentes, Rio Grande do Sul, enchente. Aí isso ajuda pessoas a acreditarem, a inferno é aqui agora. E não é, por quê? Qual é a diferença mais clara que nós temos para mostrar? É que aqui nós temos a graça comum. Perante todas essas calamidades, nós temos a graça comum que nos ajuda a enfrentar, a vencer todas elas. Agora o inferno não vai ter graça comum. Você vai sofrer tudo e não vai ter escapatória. E o pior, no inferno você vai ter consciência de tudo. Rico e o Lázaro, por exemplo, ele tem consciência de onde ele veio, ele ainda fala, Abraão, pede para Lázaro avisar meus irmãos, meus parentes. Ele tem consciência de tudo, que ele está num lugar horrível, mas ele não pode fazer nada. Você tem consciência e ainda não tem nenhuma graça comum ali, que é eterno. Essa é a principal diferença de hoje para o inferno.